Segunda, 6 de fevereiro. Verso para memorizar. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria uma pessoa em troca de sua alma? Marcos 8, 36 e 37. Abraão, o pai dos fiéis. Deus chamou Abraão para deixar sua terra natal e seus parentes e ir para uma terra que ele lhe mostraria. Embora não sejam dados detalhes, Abraão teve que deixar a terra de seu nascimento e o lugar em que passou seus primeiros anos. Certamente, não foi uma decisão fácil. Sem dúvida, ele abriu mão de algum prazer terrestre e de conveniências para fazer o que Deus estava mandando. Ouça Gênesis 12, 1 a 3. O Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Pergunta 2. Como foram benditas todas as famílias da terra em resultado dessa promessa e de sua aceitação? Esse foi um grande evento transformador de vida para Abraão e sua família. No livro Patriarcas e Profeta, lemos, abre aspas, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber como herança e partiu sem saber para onde ia. Aquela obediência inquestionável de Abraão é uma das provas mais notáveis de fé a serem encontradas em toda a Bíblia. Fecha aspas. A maioria das pessoas não estaria desejosa de deixar a sua pátria, amigos e familiares. Mas Abraão fez isso. Ele estava satisfeito em estar onde Deus queria que ele estivesse. Por mais estranho que possa parecer, Abraão, Isaque e Jacó não receberam essa terra. Contudo, permaneceram fiéis a Deus de toda maneira. Ouça Hebreus 11, 8 a 13. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Pela fé também a própria Sara, apesar de não poder ter filhos e já ser idosa, recebeu poder para ser mãe, pois considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também de um só homem, praticamente morto, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Pergunta 3. Qual é a mensagem relevante nesse texto? Abraão era conhecido como príncipe por aqueles que viviam ao seu redor. Era visto como generoso, corajoso, hospitaleiro e um servo do Altíssimo. Seu testemunho para Deus foi exemplar. Pela graça divina, somos herdeiros de Abraão. É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça. Saibam, portanto, que os que têm fé é que são filhos de Abraão. E se vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. No caso de Abraão, bem como no exemplo de Noé, vemos alguém que tomou uma grande decisão de mudança de vida como resultado de obedecer a Deus. Ouça 2 Coríntios 4, 18. Na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Como a mensagem desse verso deve impactar as decisões espirituais que tomamos? Como Moisés e Abraão seguiram esse mesmo princípio?